Olá, estudantes, tudo bem? Chegamos a mais uma aula do curso Cartas da Prisão. Estamos estudando a Carta de Colossenses. Hoje é a quarta aula, no primeiro capítulo, dos versículos 15 até o versículo 20. Eu quero ler com vocês essa passagem para o início da nossa aula. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nós vimos nas primeiras aulas que o objetivo dessa carta que Paulo escreve aos novos cristãos da igreja de Colossos é dar a eles o fundamento, o suporte necessário diante da heresia que está se infiltrando na igreja, na mente e no coração dessas pessoas, no sentido deles se sentirem vulneráveis diante das ações espirituais, trazendo sobre eles algo que vai prejudicá-los na sua vida física, vida familiar, vida econômica. Eles estão vulneráveis a essa ação celestial, e esses poderes divinos de alguma forma têm acesso à vida deles, e eles devem olhar para essa realidade e ter um tipo de devoção. E Paulo vem falando da suficiência de Cristo, da supremacia, do seu poder e da sua autoridade. Por isso que os versículos 15 até o versículo 20 é o centro. Entender isso é fundamental para saber o que Paulo está dizendo, qual é o recado que essa igreja precisa receber diante dos ensinos falsos que estão tentando se infiltrar na igreja. Ele está dizendo que quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível, todas as hierarquias, anjos, poderes, todas as coisas, tudo começou nele e nele encontra um propósito. Cristo, a sua suficiência, a sua supremacia, estava lá antes de tudo. Tudo, antes das coisas existirem. E ele mantém todas essas coisas sob o seu controle. Ele está presente em toda a criação, governando até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele organiza a sua própria igreja. Ele mantém essa igreja unida. Ele é a cabeça e dirige esse corpo, que é a sua própria igreja. Ele foi supremo no princípio, abrindo a vitória da ressurreição, e será supremo até o fim. Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Paulo vai mais a fundo, ele diz que todas as coisas desajustadas, que não estão em harmonia, podem ser encontradas ou restauradas nele. Todas as questões relacionadas ao universo, pessoas, tudo que existe estão agora consertadas e podem encontrar-se em vibrante harmonia. Tudo por causa da sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Ou seja, Paulo está nos falando da suficiência de Cristo e nessa convicção que todas as coisas podem ser ajustadas, e nós estamos seguros na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Como isso é fundamental para a vida desses novos cristãos na sua interpretação do mundo. A cruz de Cristo resolve todos os nossos dilemas, medos e as nossas incertezas, e o nosso olhar, a nossa convicção e o fundamento da nossa fé deve estar baseado unicamente nisso. De forma prática, baseado nisso que Paulo está dizendo à igreja de Colossos, o que precisamos aprender? Se desejamos crescer em nossa vida cristã,
crescer em sabedoria, poder, paciência e gratidão, só será possível se Cristo Jesus for o centro de nossas vidas. Sem dúvida, nós, quando olhamos para o nosso coração, para a nossa vida, vemos a necessidade e a carência de melhorarmos em questões práticas. Nós precisamos nos tornar melhores para que os nossos relacionamentos sejam melhores, para que a nossa vida seja melhor, para que possamos ser uma melhor pessoa no trabalho, em casa, como filho, como esposo, como esposa. E nós precisamos crescer para nos tornarmos melhor em sabedoria, poder, paciência e gratidão. E na fé cristã, como que a gente então consegue conectar essa carência que nós sentimos da necessidade de melhorarmos? Paulo está dizendo que quando Cristo Jesus é o centro das nossas vidas, tudo isso se torna possível. Quanto mais aprendemos sobre Jesus Cristo, mais compreendemos quem é o verdadeiro Deus e o que tem feito, o significado de viver nele e para ele. Então a gente só pode melhorar e crescer à medida que o nosso conhecimento, a partir da palavra de Deus, tem como finalidade aprendermos e crescermos no entendimento de Cristo Jesus, da sua suficiência, da sua obra, da redenção que temos nele, da transformação e desse milagre, dessa transformação de um novo nascimento a partir da sua obra em nossos corações. Então, o cristianismo não é simplesmente um modo específico de ser religioso. Nós não estamos aprendendo sobre uma nova religião, não somos adeptos a um novo segmento religioso. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é sobre um sistema particular de santidade. Cristianismo é sobre Jesus Cristo, é sobre uma pessoa. E andar no Evangelho de Cristo Jesus é ter um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo, crescer nisso e sermos transformados por meio dessa relação. Baseado nessa afirmação que Paulo fala para a igreja de Colossenses, como nós podemos entender essa relação nossa com Jesus Cristo e o que nós podemos discernir disso. A primeira coisa é que somente olhando para Jesus Cristo descobrimos quem Deus é. Se nós queremos saber um pouco mais sobre Deus ou crescermos o nosso conhecimento de Deus, é para Jesus Cristo que a gente deve olhar. Ele é o fundamento da nossa fé, nele nós percebemos o olhar de Deus, o toque de Deus, a palavra de Deus se cumprindo, o jeito de Deus tratar com as nossas vidas, a maneira como Deus se comporta diante da angústia humana. A segunda coisa que precisamos aprender é que Jesus está no controle do velho e do novo mundo, da criação e da nova criação. Criação, redenção, tudo se encontra nele. Ele é antes de todas as coisas, tudo se fundamenta na sua obra, na sua suficiência, e nossa esperança está na sua redenção, que nos deu a certeza de um novo mundo, dessa nova criação onde não haverá mais choro, mais dor e angústia. E toda a nossa vida está descansando na obra de Jesus Cristo. Então a queda só não acabou com tudo, porque havia o perdão de Deus que se manifestaria através do seu Filho e se torna uma realidade, aquilo que Pedro vai nos dizer, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então tudo não acaba por causa da queda, por causa de Jesus e do seu perdão e da redenção que já está sendo garantida para a gente antes mesmo de tudo acontecer. Quando isso se concretiza no tempo, a nossa fé agora descansa em Jesus, na sua suficiência e na sua autoridade, e nós vivemos essa esperança de uma nova realidade construída a partir da redenção que Ele nos garantiu. Então toda autoridade e todo poder está sobre Ele. E o terceiro ponto é a certeza e a esperança que nesse tempo presente nós nos tornamos um tipo de pessoa que encontra a graça aos olhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele é um modelo para uma verdadeira humanidade que está em oferta através do Evangelho. Então, em Jesus nós temos o modelo e nós seguimos e vamos sendo aperfeiçoados por Ele, essa responsabilidade que Deus assume através do seu Filho, de não só nos resgatar, mas de nos transformarmos, e a gente vai caminhando no caminho do Evangelho de Jesus Cristo e nós vamos sendo transformados por esse Evangelho. Então ele nos resgata, nos transforma e continua nos transformando.
Se é a sabedoria que você quer, é para Jesus Cristo que você deve olhar. Então, em Jesus, nós encontramos a imagem do Deus invisível. Em Jesus nós temos a esperança, porque Ele é antes de todas as coisas, e sob o seu governo nós temos a esperança também que tudo, a nova criação, se torna uma realidade. E Ele é a humanidade, Ele é o exemplo a ser seguido, e nós vamos olhando para Jesus e vamos sendo transformados, e à medida que caminhamos nisso, a imagem de Jesus Cristo também vai sendo estabelecida em nós. Então são essas três coisas que nós precisamos aprender. Esse texto é um texto sublime. Chegando ao final dessa aula, é muito importante você saber dessas três coisas que nós percebemos nesse texto e que se tornam o centro da carta de Paulo aos Colossenses, mostrando o poder, autoridade, suficiência, supremacia de Jesus Cristo sobre todas as realidades diante de uma heresia que está se infiltrando na igreja, no coração e na mente dos novos cristãos. Então, olhar para Jesus Cristo é descobrir um Deus invisível, é perceber que em Jesus Cristo Deus se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e o vimos como cheio de glória, como unigênito do Pai. Também olhar para Jesus Cristo na certeza que todas as coisas estão debaixo do seu controle, do seu governo, a criação, a redenção, todas as coisas estão submetidas a Ele, Ele tem poder sobre toda a realidade. E em Jesus nós vemos um modelo de vida a ser vivido, e Ele é o exemplo, e Ele, habitando em nós, nos transforma e continua nos transformando, porque a nossa caminhada agora é uma caminhada que está diante de um exemplo e de um modelo que deve ser seguido. Que Deus abençoe a sua vida. Na semana seguinte nós vamos ver a próxima aula dos versículos 21 até o 23.